sol, até o sol é brasileiro. Na fazenda Cabaceiras, em Muritiba, nasceu Antônio de Castro Alves. Lá o poeta costumava passar longas temporadas. Já adolescente, estudando em Recife, conheceu Eugênia Câmara, seu grande amor. Sua poesia cresce e encanta. Defendia o direito da palavra e de reunião. A praça é do povo, como o céu é do condor. Na Bahia empolgava com poemas como Navio Negreiro, Tragédia do Lar e Adeus Meu Canto. No Teatro São João, recita Quem dá aos pobres empresta a Deus. E no Solar Boa Vista, evoca as saudades da infância. Desde menino, quando morava na Rua do Rosário, a sua palidez já era notória. Definia a si mesmo no verso: que palidez, meu poeta, se estende na face tua. Em São Paulo, Castro Alves se fere com uma espingarda e tem o pé amputado. O organismo frágil revela então a face mais aguda da doença. Como seus pais, Antônio José e Clélia, sofria de tuberculose. Em 1872, volta a Curralinho à procura de ar puro para seus pulmões. Tempos depois, vem a falecer na casa da Rua do Sodré. Cumpria-se o seu desejo. Quando eu morrer, não lancem o meu cadáver no fosso de um sombrio cemitério. O poeta dos negros foi também o maior de seu tempo. Muito antes de acabar o tráfico negreiro, vozes abolicionistas clamavam pelo fim da escravatura. Um sentimento que inspirou ao então menino Castro Alves, que aos 14 anos versou: ah, não pode ser escravo quem nasce no solo bravo da brasileira nação. Vozes abolicionistas como a de Castro Alves, consagrado com Navio Negreiro como o poeta dos escravos, se faziam ouvir por todo o país. Joaquim Nabuco, um dos políticos mais influentes do Segundo Reinado, defendia a abolição pelas vias legais, através do parlamento. Propunha substituir a mão escrava da lavoura por colonos. Descendentes de africanos se engajam no movimento abolicionista, como José do Patrocínio, que fez da imprensa a sua principal tribuna. Também os baianos André Rebouças e Luiz Gama. Enquanto isso, nos palanques, Rui Barbosa definia a escravidão como uma ferida aberta no Brasil. Aumentam as pressões internacionais. Fugas em massa ocorrem nas fazendas e os militares se recusam a reprimir o movimento. A igreja se posiciona e os abolicionistas promovem cerimônias de alforria. Um estado de espírito toma conta da nação. Um clima favorável que culminava com a assinatura da Lei Áurea. Em nenhum outro lugar do mundo, fora da África, as religiões africanas ganharam tanto destaque como na Bahia. A sua prática se tornou conhecida no século XIX, com o nome de candomblé, uma palavra de origem banto. Foi um grupo de escravas libertas da nação Queto que fundou o primeiro candomblé da Bahia, na rua Visconde de Itaparica, na Barroquinha. O terreiro muda de endereço e se instala no Engenho Velho da Federação, onde ficou conhecido como Casa Branca. Este dá origem a 2 novos terreiros, o de São Gonçalo do Retiro e o do Gantoá, que teve em Mãe Menininha sua expressão máxima, a mais famosa e alorixá do Brasil. A pedido de Mãe Aninha, do terreiro do Retiro, Getúlio Vargas assina decreto garantindo a liberdade das crenças. Mãe Aninha abre o candomblé para a comunidade e cria um ministério de notáveis. Após sua morte, sua sucessora, Mãe Senhora, reina por 30 anos no Retiro e em Itaparica, onde realizava o culto aos eguns com seu filho único, Didi, artista de fama internacional. Mãe Senhora morre em pleno culto e os orixás indicam Mãe Estela como sucessora. Uma breve história das mães de santo da Bahia que o Brasil reverencia em respeito aos seus ancestrais. O crescimento da economia rural e a necessidade de escoar as safras fizeram surgir sistemas de transporte mais práticos e ágeis do que os primitivos saveiros e lombos de burro. Em 1819, um estaleiro baiano montava com equipamentos vindos da Inglaterra o primeiro barco a vapor do Brasil.
Em 1958, foi criada a Companhia de Navegação Baiana, com barcos a vapor semelhantes aos do Danúbio e linhas regulares para o Recôncavo. Na mesma época, financiada pelo Visconde de Mauá, surge a primeira estrada de ferro da Bahia entre Salvador e Alagoinhas. No final do século XIX, estavam em operação as linhas de Nazaré e Paraguaçu, e o trem de Alagoinhas já chegava a Juazeiro. Encurtam-se as distâncias também entre os estados, com confortáveis navios do Lloyd brasileiro e, mais tarde, aviões da Pan Air e da Constellation. O mundo ficava mais perto. A chegada de colonos europeus no sul da Bahia no final do século XIX contribuiu para a expansão da cultura do cacau na região. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a Bahia já exportava mais de 40 mil toneladas do fruto. A construção da Estrada de Ferro Vitória da Conquista e Ilhéus facilita o transporte do cacau. A região se desenvolve e atrai trabalhadores sergipanos e libaneses. Surgem os coronéis, símbolos de riqueza e poder, que tiveram sua história perpetuada em todo o mundo através dos romances de Jorge Amado. A Bahia torna-se um dos maiores produtores mundiais e um privilegiado exportador. Tempos depois, a cultura do cacau sofre a concorrência de outros países e a falta de recursos para investimentos. A vassoura de bruxa acelera a decadência das plantações. Nesta última década, inicia-se a recuperação da lavoura, na esperança de que a árvore dos frutos de ouro volte a ter seus dias de glória. Índios e negros já expressavam sua musicalidade através do corpo. Mas a autêntica música popular brasileira, inspirada em temas nacionais, surge em Iteberé da Cunha. Mas é Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e o baiano Xisto Bahia, o maior cantor de sua época, que popularizam o lundu e as modinhas. Assis Valente é interpretado nos saraus de fim de semana. No início deste século já conhecíamos o fonógrafo, mas foi em 1902 que a Casa Edison do Rio de Janeiro gravou o primeiro disco do Brasil. De um lado só, como era possível na época, pioneirismo de um baiano, o cantor Manuel Pedro dos Santos. A partir dos anos 60, o Brasil se rende à musicalidade da Bahia, que tanto inspirou Vinícius. Se rende a Caymmi, nosso maior cancioneiro, a bossa nova de João Gilberto, inspirador da tropicália de Gal, Caetano e Gil, a melodia de Maria Bethânia, a irreverência de Raul Seixas e dos Novos Baianos, e nos anos 90, a ginga frenética do axé, a música pra pular brasileira. Conflitos em torno da navegação fluvial e dos limites territoriais provocaram uma guerra na América do Sul, envolvendo o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Foram 7 anos de luta desde a invasão do Mato Grosso pelo exército paraguaio. Declarada a guerra em 1864, o Brasil obteve o apoio dos ingleses, que financiaram a compra de 20 mil cavalos para as tropas comandadas por General Osório e mais tarde por Duque de Caxias. A Bahia foi o primeiro estado a aderir ao conflito, contribuindo com uma força de 20 mil homens entre policiais e voluntários. O comércio arrecadava donativos para a expedição, comandada pelo Visconde de Itaparica, Brigadeiro Faria Rocha e Barão de Sergi, entre outros oficiais baianos. Em todo o país foram recrutados 100 mil soldados. Pelo menos 30 mil perderam a vida nos campos de batalha, onde se destacava a enfermeira Ana Neri no atendimento dos feridos. Até o sol até